Olá, amigos, tudo bem? Comigo tudo ótimo. Aqui estamos nós, dando continuidade à nossa matéria no projeto Gabaritando Legislação, trabalhando a LEP, a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, a lei mais importante no Brasil sobre execução penal e que em concursos como, por exemplo, Polícia Penal, sempre vai marcar presença. E agora a gente inaugura o bloco 27, pessoal. Inauguramos o bloco 27. Aqui, no bloco 27, a gente entra no capítulo 2. Saímos do capítulo 1. Saímos das penas privativas de liberdade. Entramos agora nas chamadas penas restritivas de direitos. E aí, depois do capítulo, como sempre, vem seções, né? E essa seção 1 geralmente são disposições gerais. Não são disposições específicas. Vamos ver o que o 147 diz. Transitada em julgado. O que isso quer dizer? Que da sentença não cabe mais recurso algum. Não é mais possível recorrer. Entendeu? Não é mais possível recorrer. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, e aí as penas restritivas de direitos estão lá no Código Penal, como, por exemplo, prestação de serviços à comunidade, limitação de final de semana, perda de bens e valores, interdição temporária de direitos, e por aí vai. O juiz da execução, e por que é o juiz da execução e não é o diretor da penitenciária, não é o conselho penitenciário, não é a comissão técnica de classificação, é porque a pena restritiva de direitos é uma pena. E quem aplica a pena sempre é quem? O juiz. Só que esse juiz da execução aqui, de ofício, ou seja, pela própria iniciativa, ou seja, sem que ninguém provoque ele, sem que ninguém o provoque, certo? Sem que ninguém o provoque, ou, olha a palavrinha, não é e, é ou a requerimento do MP, ou seja, a pedido do Ministério Público, promoverá a execução. Então, por exemplo, o sujeito foi condenado há tantos anos de pena privativa de liberdade. O juiz converteu em pena restritiva de direitos. Com essa conversão, vai se dar a promoção da execução, certo? E aí o que vai acontecer? Podendo, para tanto, requisitar, e requisitar sempre é uma ordem, quando necessário, a colaboração das entidades públicas, pode ser auxílio policial, pode, ou solicitá-la a particulares. Está aqui. Muito fácil o artigo 147, não tem muito o que falar, não tem muito o que discutir, é bem tranquilo de falar sobre ele. Certo? Artigo 148. Em qualquer fase da execução, tá? Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, não é deverá. Vejam que nós temos aqui um poderá o juiz. E esse juiz aqui, obviamente, é o juiz da execução penal. Poderá o juiz motivadamente, ou seja, dizer o motivo, fundamentar, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana,
ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Como assim, professor? Vamos supor que o indivíduo presta serviços à comunidade em um local, tá? Um determinado local. Só que naquele local as pessoas estão sendo um pouco hostis com ele. Ou então esse local está um pouco inacessível já que ele se mudou. O juiz pode ordenar então que ele preste serviços à comunidade em outro lugar. Ou então limitação de final de semana, que é 4 horas no sábado e 4 horas no domingo. Vamos supor que é 4 horas de manhã no sábado e 4 horas de manhã no domingo. O que o magistrado vai fazer? Vai botar 4 horas de tarde no sábado e 4 horas de tarde no domingo para que ele possa estudar pela manhã, por exemplo. Isso pode acontecer. É exatamente isso que diz o artigo 148. Mas vejam que fala apenas de 2 penas restritivas de direitos aqui, certo? 2 penas restritivas de direitos, certo? A prestação de serviços à comunidade e a limitação de final de semana. Então, cuidem o que está em vermelho, cuidem em grande cuidado em relação a isso. E agora, o juiz de execução vai ter algumas funções na prestação de serviços à comunidade. Certo? Prestação de serviços comunitários. Ah, professor, ele vai trabalhar para a comunidade, o preso? Vai. Ele vai ser remunerado? Não, porque esse trabalho é a sua pena. Lembrem disso. Caberá ao juiz de execução, na prestação de serviços à comunidade, 1. Designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou conveniado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar, o que eu acabei de falar? Gratuitamente, de acordo com as suas aptidões. Certo? De acordo com as suas aptidões. Ou seja, não adianta mandar ele trabalhar em algo que ele não sabe. Mandar para uma cozinha, sendo que ele não sabe cozinhar. 2. Determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horários em que deverá cumprir a pena. Tudo bem, ele foi condenado à prestação de serviços comunitários. Ok? Mas onde é que ele vai cumprir? Qual é o horário? Sem saber é impossível cumprir. Cabe ao juiz de execução estabelecer isso também. Um oficial de justiça vai enviar a ele uma notificação. 3. Alterar, isso a gente já viu, né? A forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Aqui está. O local, ele teve que ser fechado. O juiz de execução vai ter que designar um outro local para ele prestar serviços comunitários. Pode acontecer? Pode. É comum acontecer? É. É perfeitamente comum acontecer isso, então tem que cuidar. Professor, ele vai trabalhar 24 horas por dia? Cai em prova o tempo de prestação de serviços comunitários? Cai. Cai e é o parágrafo 1º do artigo 149. Cai muito em prova. O trabalho terá a duração de 8 horas semanais. E será realizado aos sábados, domingos e feriados. Certo? Ou em dias úteis. Ou seja, de regra, a prestação de serviço à comunidade, se cair em prova, cuidem, de regra, a prestação de serviços à comunidade, ela pode ser, amigos, a qualquer dia. Certo?
de regra, pode ser a qualquer dia. Cuidem isso. De modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. Não dá para esquecer que esse preso pode ter um trabalho fixo. Então, o que o juiz da execução tem que fazer? Ajustar. Ele tem que ajustar, ou seja, para que esse indivíduo, por exemplo, trabalhe de forma normal durante a semana e nos finais de semana ele consiga, certo? Ele consiga cumprir a prestação de serviços comunitários. Parágrafo 2º. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Compareceu o primeiro dia, já tem início. Qual é o tempo de prestação de serviços à comunidade? É o mesmo tempo que ele foi condenado à pena privativa de liberdade. Ele foi condenado, por exemplo, a 1 ano e meio de pena privativa, não, 3 anos de pena privativa de liberdade. Ele vai ter que prestar serviços comunitários por 3 anos também. A partir do primeiro comparecimento, a partir daí vai contar os 3 anos, certo? A partir daí conta os 3 anos. Cuidem isso também, então, pela importância que possui. Artigo 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços, porque ela vai ganhar uma pessoa para ajudar, né? Encaminhará, olha aqui o prazo, mensalmente, não é semanalmente, não é trimestralmente, é mensalmente, tem que saber de cor, ao juiz da execução, relatório detalhado, esse circunstanciado aqui quer dizer detalhado, das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência, ou seja, ele começa a não ir, ou falta disciplinar, aquelas faltas graves, que também podem ocorrer, certo, nas penas restritivas de direitos, como, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade. Até porque, amigos, ausências e faltas disciplinares podem acarretar o quê? Podem acarretar a perda do benefício e o sujeito, então, ter convertida a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Cuidem o que está em vermelho, por gentileza. Isso é importante para a prova de vocês. Vamos lá. Limitação de fim de semana. Muito falamos já sobre ele, né? Prestação de serviços à comunidade, a gente já falou tanto de forma genérica. Limitação de final de semana, eu já falei tanto para vocês. Agora chegou o momento de falar especificamente. Artigo 151. Caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando do local para onde ele vai, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Aqui está. Vocês não estão enxergando por enquanto aqui, certo? Aquilo que eu falo de 4 horas do sábado e 4 horas do domingo. É porque isso está no Código Penal. Isso não está na LEP. Certo? Mas eu acho importante informar isso aos senhores, para que os senhores se situam e saibam disso. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. O primeiro sábado de manhã que ele for, pronto, já começou a contar. E aí vai ter lá uma fichinha que ele assina toda vez que ele comparecer. Certo? Artigo 152.
poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas. Não tem o que dizer, né, pessoal? Isso aqui é evidente. Ele não vai ficar ocioso lá. Embora os lugares em que ocorre a limitação de final de semana, às vezes não há lugar nem para sentar. Não preciso dizer também que limitação de final de semana, os dias não são dias úteis. Ele se recolhe nos finais de semana. Parágrafo único. Olhem que interessante. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor, a programas de recuperação e reeducação. Se é obrigatório, significa que há um ônus se ele não fizer. E que ônus é esse? Converter essa pena restritiva de direitos de limitação de final de semana em pena privativa de liberdade. Certo? Então, cuidado em relação a isso também. E o 153 repete a prestação de serviços à comunidade. O estabelecimento designado, muitas vezes são albergues, encaminhará, olha o prazo, como sempre, mensalmente ao juiz a execução, relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou a falta disciplinar do condenado, porque também isso constitui falta grave, que pode caracterizar regressão, né? Voltar à pena privativa de liberdade. Cuidem, tudo isso que está aqui em vermelho, tudo isso pode marcar presença na prova de vocês. Interdição temporária de direitos. Também é uma pena restritiva de direitos. Vejam que é uma interdição, ou seja, o sujeito por um tempo, ele não pode fazer alguma coisa, mas não é perpétua. É por um período. É por um período que ele vai perder alguns direitos. Importa que os direitos? Não. Porque os direitos estão lá no Código Penal. Não interessa que direitos são esses. Importa o que está aqui. Certo? Caberá a quem? Ao juiz da execução, como sempre, porque é uma pena, é restritiva de direitos, mas é uma pena, comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado, que é realizada por um oficial de justiça. Era chamado, antigamente, de meirinho, né? De meirinho. Parágrafo 1º. Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso 1 do Código Penal, a autoridade deverá, nunca usem poderá aqui, cuidem sempre deverá, em 24 horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá seu início. Ou seja, vai ter um ato e a partir dali esse indivíduo já não pode mais exercer esses direitos, até o período que está estabelecido nesse ofício. Cuidem isso que está aqui. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do artigo 47, incisos 2 e 3 do Código Penal, o juízo da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado, como, por exemplo, não poder viajar, não poder se ausentar. Está aqui. É o juízo da execução que fará isso.
E o 155, como sempre, a autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz de execução o descumprimento da pena, porque isso pode ser convertido em quê? Em pena privativa de liberdade. Parágrafo único. A comunicação prevista nesse artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Certo? Não é qualquer autoridade, é qualquer prejudicado. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, certo? Pode ser qualquer um dos dois. Então, muito cuidado com tudo que está em vermelho aqui, tudo que está destacado em vermelho, tomem cuidado, marquem com muito carinho. Certinho, pessoal? Seguindo. Opa! Chegamos na nossa questão. O ano é de 2013. A banca é a VUNESP. O órgão é a Sejus do Espírito Santo. Agente de escolta e vigilância penitenciária. Eu acho que é muito fácil essa questão. Conforme a Lei de Execução Penal, os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Não sei, professor, eu estou em dúvida. Na dúvida eu pulo, vou para outra. Doente mental. Bom, doente mental, amigos, já está aqui, submetido à medida de segurança. Maior de 70 anos, estabelecimentos penais. Então, eu já elimino os dois. Preso primário, estabelecimentos penais. Já eliminei outro. Maior de 60 anos, estabelecimentos penais. Logo, só vai sobrar, claro, o egresso, que ele tem um período de 2 meses, que pode ser prorrogável por 2 meses. Está aqui, certo? O egresso, letra A, é a resposta da nossa questão. E assim, a gente fecha o bloco número 27. Agradeço o carinho, agradeço a atenção de vocês, certo? Como diz aqui o quadro, mais uma vez, bons estudos e até a próxima aula, onde nós vamos entrar no bloco número 28. Aguardo com muito carinho, senhores. Até a próxima. Tchau, tchau.